Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim traz minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando enlouquece a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre a fé. A fé é vida, a fé é o vestuário da alma, a fé é luz, a fé é vida, a fé é o vestuário da alma. Temos que acreditar no amor divino, na força do Pai. Temos que acreditar na luz do Criador, na força do ar. Senhor, cobri com seu manto de luz aqueles que necessitam de amparo e amor. Senhor, cobri com seu manto de luz aqueles que necessitam de amparo e amor. A fé é luz, a fé é vida, a fé é o vestuário da alma. A fé é luz, a fé é vida, a fé é o vestuário da alma. Acreditar, está sempre a orar e não perder a fé. Acreditar, está sempre a orar e não perder a fé. Senhor, venha nos iluminar, se vai caminhar, que é tão obrigado, perdão.
Não é possível que você suporte amar, de olhar nos olhos do que posso gostar e ver o mal se debater no sofrimento e até sentir-se um vencedor nesse momento. Não é possível que no fundo do seu peito, seu coração não tenha lágrimas guardadas. Bom dia! Bom dia! Agora o dia está bom e maravilhoso. Que bom revê-la. Muita paz, muita luz, que o Mestre Jesus abençoe todos vocês. Muita paz. Bom dia, com um abraço bem arrochado. Que Um abraço saudade desse abraço. Eita! Que Nossa Senhora proteja vocês, que Jesus abençoe. Hoje, não estou todo dia porque não está me dando oportunidades físicas aqui de estar todo dia aí com vocês. Mas vocês estão aqui, ó. Bom dia, filhos de Francisco. Tavares, parceiraço da casa de Francisco. Geilson já é cria da casa. Eu acho que Tavares também já é cria da casa. Com certeza. Se eu não for, eu vou começar a fazer protesto que eu quero entrar como cria da casa. Não, de jeito não, meu filho. Você já foi batizado. Foi batizado em nome de Jesus. Foi batizado. Muito bem. Mas hoje, você sabe que hoje é quarta-feira e hoje é dia 13, né? Dia 13 de maio. Nós temos duas datas importantes. Quais são? Alguém lembra aí? Hoje, 13 de maio, dia de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora de Fátima, na Cova da Iria, né? Maravilhosa. E também a libertação, né, pela Princesa Isabel, né, da Lei Áurea. Né? Sim, da Lei Áurea, 13 de maio. Muito bem. E um espírito superior está falando. Eu vou botar a mão assim, porque eu fiz um negócio aqui que eu vou botar para vocês. Eu não escondo nada mesmo. Eu sentei então, no prato dele. Aqui eu sou toda. Bom dia, meus amigos. Eu queria agradecer a vocês por essa parceria, que a gente consiga levar a palavra a todos aqueles que precisam, né? Mesmo a casas fechadas, mas que a gente nos fortalece com essa rádio, né?
Tavares com um trabalho lindo também aí, divulgando com essa rádio. Como é o nome da sua rádio, Tavares? É Rádio Luz, A nossa rádio, a Rádio Todo Mundo, é Web Rádio Estação da Luz. A Estação da Luz, é. É o Portal da Luz, a Estação da Luz, é luz que não acaba mais. É muita luz. Quanta luz nesse ambiente. A voz que é ótima, né? É isso, minha gente. Queria dar um abraço a vocês, dizer o quanto eu amo vocês, que logo, logo nós vamos estar todos juntos, né? Pertinho, mas que isso está sendo necessário. Poucas pessoas estão sabendo que isso tudo que está acontecendo no nosso planeta não é para matar, não é para exterminar, é para unir, né? Então, estão deturpando o conceito do que está acontecendo. Então, deixo aqui o meu abraço, o meu bom dia a vocês todos, que Jesus abençoe, Nossa Senhora proteja vocês, que ilumine vocês nesse debate, Francisca, você no seu exórdio, Geilson, que também Deus lhe dê sabedoria sempre nas suas palavras de conforto que você dá a todos aqueles que lhe ouvem, Tavares com sua experiência aí, não vou dizer sua idade, tá, Tavares? 60, sem problema. Nem a minha, porque se juntar as duas, o bicho vai pegar, vai mais do que a Lei Áurea. Vai quase um milênio. Se juntar as duas, vai mais do que a Lei Áurea. Então, deixo para vocês meu abraço, que Jesus abençoe os lares de vocês, essa disponibilidade de ajudar o São Francisco. Lembrando também dos nossos estudos do sábado, né? Estamos no Portal de Luz. Faço agora a palavra que vai fazer a prece inicial, né? Nosso irmão Tavares vai fazer a prece inicial, ou nossa irmã Francisca que vai fazer o exórdio. Francisca fará o exórdio primeiro, né? O exórdio, agora, né? Cláudia, deixa eu te falar uma coisa. Um espírito superior que está aqui por trás de mim me falou o seguinte, que hoje na Umbanda, no Candomblé, é o dia dos pretos velhos, os nossos queridos pretos velhos de tradição secular aqui no Brasil. E um preto velho... Assim, quando eu era da Umbanda, eu vou lhe dizer os dias deles, tá? Quer anotar? Pode anotar. Segunda é o dia dos pretos velhos. Dos Abaluaê, Omolu, Abaluaê, é o dia dos pretos velhos. Na terça-feira é dia de Iansã, que Nossa Santa Bárbara. Na linha do... Tá claro demais, né? Na linha da quarta-feira é Santa Bárbara. Na quinta-feira é o dia dos caboclos. Oxóssi, tantos outros caboclos que tem. Eu estou na quinta, né? Quinta, e também, se na quarta-feira é dia de Ogum, na terça, quarta, Ogum, porque eu pulei a quarta. E quinta, os caboclos. Sexta seria não, sempre na linha deles, né? O nosso Senhor do Bonfim, Oxalá, né? E no sábado, nossas mães das águas, Iemanjá, são as nossas mães das águas. E no domingo de todos os santos, de todos os irmãos e de todos os axés. Muito bem. Então, é justamente isso que eu estou lhe falando. Um preto velho soprou para mim e me pediu, disse, Tavares, peça a Cláudia para fazer a prece. É uma ordem do preto velho, eu não vou desobedecer, não. Vou pedir a você para fazer a prece. Manda que pode, obedece de cabeça. Faça a prece de abertura. Acho que eu não estou sabendo usar esse celular, não. Acho que minha cabeça está torta, estou sem foco, eu não estou sabendo usar celular, não. Normal. Então vamos lá, fazer a nossa prece. E é isso, meu filho. Um beijo na sua bochecha, amor. Só não pode ficar vermelho na tela, viu?
Então, vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus, abrir nossos olhos espirituais e pedir ao nosso Pai protetor, aos nossos mentores de luz, que nos conceda a paz universal, que nos fortaleça diante de tantas estradas com pedras, e que saibamos, Senhor, pegar todas as pedras que estão nos nossos caminhos e nos fazer uma bela construção. Quando terminar tudo isso, porque, como eu já disse, só o Senhor sabe o dia e a hora. O dia e a hora de cada um de nós. O dia de tempestade acabar. Não existe culpas e nem culpados. Estamos apenas atravessando mais uma prova divina que vós nos enviaste. Peço amparo a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que vêm precisando do teu amparo, do teu amor, da tua mão socorrista, mesmo aqueles que ainda não te conhecem como dispenseiro fiel que tu és, mesmo sabendo quem tu és, dizer, agradeço, graças a Deus, eu não acredito em Deus. Só essa palavra, eles já estão te agradecendo, Pai. Senhor, te agradeço também pela oportunidade de estar entre amigos, entre familiares, fazendo essa palestra, levando mundialmente essa palestra. E hoje, junto dos meus irmãos queridos, lhe peço também, porque temos pedidos muitos pelo nosso coronavírus, que eu não gosto de chamar pelo corona, né? Vírus, eu chamo coronavírus. Diante de nossos irmãos, eu venho pedir também, Senhor, além de lhe agradecer por tantas graças que tem nos mandado, eu peço aos irmãos também, prece pela minha família, a minha família, que vocês são minha família, mas minha família é de sangue, né? Que estão passando pelo combate também do coronavírus. Alguns já estão restabelecidos, graças a Deus, mas alguns ainda precisam de cuidados. E na tua mão, Mestre Senhor, coloco cada vida, cada ser, cada casebre, cada palácio, cada canto do universo, onde todos lhe procuram na hora da dor, mas que também possam lhe abraçar na hora de lhe agradecer. Mestre Senhor amado, deixo agora esta fala, que seja universal, para os nossos irmãos conferencistas de hoje, nossa irmã Francisca, que lhe dê sabedoria no nosso exórdio, nosso irmão Geilson, que Deus ilumine as suas palavras de conforto, que é sempre bendita, que ilumine nosso irmão Tavares nas perguntas do nosso debate, que Jesus abençoe a todos aqueles ouvintes que estão agora nesse momento, escutando a oração, escutando o evangelho, que Deus abençoe a todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida que soubermos perdoar os nossos ofensores. Não nos deixes cair em novas e velhas tentações, mas livra, Senhor, de todos os males, que vós é o poder, o reino e a glória. Que hoje, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora, dia da abolição da escravatura, que seja tudo abolido dos nossos corações, as dores, as mágoas, os rancores, que seja tudo abolido. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Passo a palavra agora à minha irmã Francisca, a leitura do nosso exórdio. Depois ela passará para o nosso irmão Geilson, que entrará em debate com o nosso irmão Tavares. E convido a todos a sábado participar da nossa sala de novo e dos nossos estudos. Lembrando que o 9414, quem quiser anotar aí, pode anotar, o 99414-0415
é o WhatsApp do centro, para qualquer urgência que necessitem, temos o WhatsApp do centro, tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Beijos, e vou ficar ouvindo a palestra de vocês. Filho na bochecha, ó de mamãe. Beijo. Beijo. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo enche os nossos corações de amor e de muita paz. Vamos dar início ao nosso exórdio com a leitura do livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E o título da leitura de hoje é Tu, porém. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, que as bênçãos do nosso Senhor Jesus possam, assim, nos fortalecer, afastando-nos da vaidade, egoísmo, e que nós possamos sempre em nossos corações termos uma palavra de conforto para os nossos irmãos necessitados. Nosso irmão Geilson agora dará início à palestra com muita segurança, muito amor e muita paz. Que Deus te abençoe. Obrigado. Fique em paz. Muita luz. Um bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Hoje, o nosso tema é a nova era, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 9, 10 e 11. E eu gostaria de iniciar o nosso Evangelho da manhã de hoje com uma questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não é efeito sem causa. Pois, meus amigos, essa é a mensagem inicial de nossa manhã. Não há efeito sem causa. Por isso, meus amigos, Deus, nosso Pai, está no controle de tudo. Nada está à deriva.
Nada está à deriva. Confiemos sempre em Deus. Confiemos sempre em nosso Pai. Nosso Pai que cuida de nós com todo amor, com todo carinho, com todo afeto. Nosso Pai. E eu gostaria de ler uma mensagem do livro Parnaso de Além Túmulo, de Antero de Quental, que diz: quem, senão Deus, criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha. Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha. Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável. E o universo infinito criaria suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes da luz e da harmonia. Jesus, o nosso mestre por excelência, o nosso irmão, o nosso amigo, nosso professor, o médico de nossas almas. Ele que traz na oração dominical o Pai Nosso, trazendo a figura paternal de Deus que cuida, que ama e que nos protege. Ele vai dizer também: quem o filho pedindo pão dá uma serpente, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Tudo, meus amigos, tudo está sob controle. Nada está à deriva, pois nada acontece sem que esteja na supervisão paternal, divina, do amor de Deus. E o nosso tema, ele fala em era, a nova era. E isso trouxe-me um questionamento. Era? Porque o que é uma era? Conhecemos as eras geológicas, arqueozoica, proterozoica, paleozoica, mensozoica e cenozoica, que são as eras geológicas da Terra. Por exemplo, a arqueozoica é a era onde a planície da Terra, ou nossa Terra, ela é formada. Na seguinte, na proterozoica, nós temos as grandes atividades vulcânicas, nós temos os primeiros seres unicelulares, e assim a cada era da geologia, nós temos um tempo definido dentro do processo evolutivo da Terra, dentro do processo evolutivo do princípio inteligente. E nós nos perguntamos, a nova era? De que era então estamos falando? E aí, diante dessa pergunta, nós fomos perguntar aos espíritos instrutores do Evangelho da manhã de hoje, exatamente no item 9, 10 e 11, por um espírito israelita no 9, Fenelon no 10 e Erasto no 11. E nós encontramos então essa nova era, a era da evolução espiritual, iniciada por Jesus quando nos afirma sobre um novo reino. Ele vai dizer: meu reino não é deste mundo. E Jesus vai nos trazer uma proposta diferente de até então tudo que já havia sido proclamado na terra. Ele vai iniciar trazendo a imagem paternal de um Deus amoroso, não mais o Senhor da guerra, não mais o Senhor dos exércitos, não mais o Senhor que pune, mas o Pai que ama,
mas o Pai que cuida, o Pai que educa. Jesus vai nos trazer uma nova era do nosso processo evolutivo, a era espiritual. Quando ele mesmo nos afirma que não entesoureis tesouros na terra, aonde o ladrão rouba e a traça corrói. Meus amigos, conseguimos enxergar nesse momento exatamente a distinção entre a era material e a era espiritual. Vai além do simples texto. Observemos, entesourar tesouros na terra, ou seja, buscar os valores puramente materiais, que até então eram o nosso objetivo. Povoar a terra, conquistar espaço, conquistar propriedades, alcançar os mares, outros continentes, né? Então eram valores puramente materiais. Era o domínio do forte sobre o fraco, do inteligente sobre aquele mais necessitado. Era sempre a predominância da matéria sobre o espírito. Não importavam os meios, se importavam o fim. Ou seja, vivíamos uma era dos instintos materiais. E Jesus então nos anuncia a boa nova. Boa nova que significa momento novo, momento de felicidade, momento de alegria. Porque os tempos vindouros, ou seja, os tempos que vivemos, são tempos mais felizes. São tempos aonde podemos construir a nossa felicidade, não mais na concepção material simples, mas buscando os tesouros dos céus. E podemos pensar, mas que tesouros são esses que o ladrão não rouba? De que ladrão Jesus falava? A traça não corrói. Que traça Jesus falava? Meus amigos, quantas vezes amanhecemos um dia tão feliz, tão bem, e o ladrão do ódio, o ladrão do egoísmo, vem e nos rouba esse pequeno estado relativo que estávamos de felicidade. Quando às vezes os problemas do dia a dia, os problemas materiais do dia a dia, vai corroendo como uma traça por dentro, minando a nossa felicidade, minando a nossa alegria, minando as nossas amizades, minando o nosso amor. Quantos casais que dizem hoje, depois de tanto tempo casado, não mais a reconheço, não mais o reconheço, porque o tempo passou-se e essa traça foi corroendo esse sentimento, foi corroendo a união, foi corroendo o amor. Aonde estão os valores que devemos cultivar, aonde esse ladrão da discórdia não pode roubar? Nos céus. Quando falamos de céus, saímos da questão material e entramos no princípio ou na era espiritual. Nos céus. Porque todos nós sabemos que de material desta terra nada levaremos. Mas nos ensina a doutrina espírita que a morte não é o fim de nada, é apenas um estágio, é apenas um momento de transição entre o ser encarnado para um ser desencarnado, que continua a sua individualidade, que continua os seus amores, que continua as suas paixões, que continua os seus sentimentos, que continua o amor por tanto quanto os ama, mas também que continua e traz o ódio por quem tanto nutre o mesmo sentimento, que traz também dentro de si os desesperos, os pesos de uma vida dedicada simplesmente ao materialismo. Quanto encontramos de pessoas que dizem hoje, eu me pergunto, ao ver meu filho encaminhado por tal caminho, onde eu estava no seu processo educativo, porque sempre na ânsia de trabalhar, na ânsia de poder dar o melhor para o meu filho,
na ânsia de poder ter o melhor para a minha casa, esqueci de dar o principal, o amor, o carinho, o afeto. Quantos filhos choram a dor de um pai ausente, de uma mãe ausente, mesmo fisicamente presentes, buscando na vida algo que lhes falta no íntimo, buscando na matéria aquilo que só vão encontrar no espírito. Pois bem, meus amigos, é dessa era espiritual que Jesus nos remonta e nos traz a reflexão. O educador de nossas almas vem nos chamar a atenção a novos valores. Valores que são imperecíveis. O amor que eu carrego, as amizades que eu cultuo, que eu cativo. Meus amigos, vivemos a era do Espírito. E Paulo ainda no mesmo capítulo, em Coríntios, capítulo 15, 50, vai dizer: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E ainda diz: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último homem, Adão, em espírito vivente. Então ele vai aqui nos apontar duas eras distintas da evolução nossa. Adão, na representação da materialidade, da criação do mundo, das leis sociais, civis, e Jesus, como o último Adão, espírito vivificante, que não mais há atenção às questões materiais, mas sim às espirituais, que vivifica, que traz a vida. Então vemos que Paulo aqui nos mostra também duas eras muito distintas para que nós possamos refletir nesse instante do nosso evangelho. Quais são os valores que eu cultivo em minha vida, que eu busco? O que é que me faz feliz? E eu gostaria, antes de continuarmos, trazer uma reflexão de Augusto dos Anjos, que diz: de onde venho? Das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias. Venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. Venho da fonte eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em mil transmutações, fundas e enormes, do silêncio da mônada invisível. Os fenômenos todos geológicos, psíquicos, científicos, sociológicos, que inspiram pavor e expiram medo. Homem, por mais que a ideia tu gastes na solução de todos os contrastes, não saberás o cósmico segredo, e apesar da teoria mais abstrusa, dessa ciência inicial confusa, a que se acolhem míseros ateus, caminharás, lutando além da cova, para a vida que eterna se renova, buscando as perfeições do amor de Deus. Essa é nossa caminhada, meus amigos. Caminhar lutando. E a doutrina espírita vem levantar o véu, vem tirar dos túmulos, vem nos mostrar uma nova vida que se renova a todo instante, e que na cova não há nada depositado, que somos seres espirituais eternos, que colhemos o que plantamos, mas que semeamos a nossa felicidade e que temos a condição de construir. Mas sobre que fundamentos construímos? Sobre que era atuamos? Essa deve ser a nossa reflexão. A nossa reflexão. No item 9, o espírito israelita vai nos dizer: os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés,
contém os germes da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiram-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. E esta é a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de Deus, que se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem o progresso que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. E aqui eu gostaria de pontuar. Veja bem, não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. É o bom combate. É aquilo que Paulo nos ensina, combater o bom combate. É o verdadeiro sacrifício, o sacrifício agradável a Deus. Mas que sacrifício? Exatamente a observância da lei de Deus, da lei moral, que para nós ainda parece ser algo muito difícil. Mas, Geilson, você diz isso? Sim. Veja bem, gosto sempre de indagar. Quem de nós acha que perdoar o irmão é fácil? Quem de nós acha que olhar o outro e reconhecer que a atitude dele é uma atitude de alguém que ainda não compreende o sentido da vida e esquecer o mal que lhe foi imputado? Aquele que pode olhar aquele que o agride como alguém que ainda está na sua caminhada distante dos princípios dos valores morais e deixa com que aquilo não possa contaminar. Quem de nós olha a ingratidão do outro e não se incomoda? Quem de nós ainda ou já abandonou os sentimentos como o sentimento de ódio, rancor, inveja, tristeza? Por quê? Porque ainda não desenvolvemos em nós a prática na sua pureza dos 10 ou dos mandamentos divinos. Calma, também não precisa se apavorar. Hoje, nós já temos uma melhor compreensão. O nosso processo é evolutivo. E sabemos nós que hoje somos melhores do que ontem. Mas temos que ter a hombridade e a coragem de assumir-se cristão e passar a exercitar as leis divinas. Por mais que venhamos a cair, por mais que venhamos a tropeçar, é um princípio, é um processo de evolução. E do nosso lado está Jesus, o nosso mestre, sempre a nos dar as mãos. Sempre a nos mostrar que somos capazes, mas nós temos que desenvolver dentro de nós o desejo. Lembro muito bem quando os Espíritos nos ensinam que para se evoluir não se precisa de muito esforço, que para se conseguir dentro do processo evolutivo uma caminhada mais feliz,
nos bastaria um esforço muito insignificante. O que nos falta é vontade. Quem de nós, diante de uma ofensa, a nossa vontade é de perdoar? Nossa vontade é de quê? De retribuir na mesma moeda, para mostrar ao outro quem é superior, para mostrar ao outro que ele está errado, para nos justificarmos diante de todo mundo e de toda a sociedade. É de impor o nosso eu. É a nossa vontade. E não a vontade de compreender o outro no seu estado. Mas calma. Calma. Hoje já somos melhores do que ontem. E vamos aprendendo. Mas temos que passar a desenvolver dentro de nós esse desejo. E quando a gente não consegue, pede ajuda. Nós somos escutados. Lembremos que Jesus nos diz: nunca vos deixarei órfãos. Nosso Cristo está conosco. O Mestre de nossas vidas está conosco. Há os benfeitores espirituais que sempre estão conosco. Meus amigos, ele mesmo diz: não há vitória sem esse combate íntimo, sem essa transformação moral. Porque, como foi dito em nossa leitura, não é apenas palavras, não é apenas mostrar-se na sociedade como alguém muito bonitinho, é ter dentro de si esses princípios divinos. Sempre reflito sobre um texto de uma das parábolas que Jesus nos ensina, e ele vai dizer, em um determinado momento, um grupo o procura e diz: mestre, profetizávamos em teu nome, curávamos em teu nome. E ele vai dizer: afasta de mim, porque não vos conheço. E eu fico pensando, mas curar, profetizar, falar, não são coisas grandes? Alguém que tem a condição de ajudar o outro no seu processo de cura, alguém que tem a condição de, falando, poder ajudar seu irmão. Mas ele vai dizer: se intimamente não tiver no teu coração esse desejo de aperfeiçoar-se, o amor pelo outro, é como Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada disso se me aproveitaria. É necessário que desenvolvemos dentro de nós esse desejo, essa vontade, porque vivemos agora a era do Espírito, a era espiritual. Passamos a compreender com Jesus valores que até então desconhecíamos: o valor do perdão, o valor da compreensão, o valor da fraternidade, os novos valores, os valores que nos conduzem à verdade. Não acrediteis, ele vai dizer, não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Esse momento também do texto, que nos traz um espírito israelita, é de profundo amor. Veja, ele vai dizer: a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Então ele vai nos colocar aqui exatamente essa condição dessa era nova, futura, né, que vivemos. Porque nós vivemos hoje semeando o futuro. Nós vivemos hoje plantando as sementes do amanhã. Então, meus amigos, essa vida futura e essas sementes que nos traz a felicidade estão contidas na moral que Jesus nos ensinou. Que o nosso mestre, o caminho, a verdade e a vida nos ensinou. A moral ético-cristã. Então, meus amigos, veja,
não mais a morte. Não mais a morte. Ô morte, acabou. Porque somos espíritos eternos. E a morte para cada um de nós é apenas um momento transitório de estado de espírito desencarnado, encarnado, me desculpem, para espírito desencarnado, mas continuamos sendo nós mesmos. Claro, vamos encontrar, mas eu tenho medo de morrer. Não. Meus amigos, o que eu quero nesse momento trazer o nosso foco é: Deus é nosso Pai e nos ama. E Deus sendo nosso Pai e nos amamos, todo o processo que vivenciamos segundo as suas determinações são processos de amor. E quem determinou dentro do processo que se dá, o processo evolutivo, o momento da morte, o momento do desencarne, foi Deus. Ele assim estabeleceu. E eu convido a todos que não conhecem a doutrina espírita a estudarmos um pouco mais sobre esses pontos e esses assuntos. Nos estudos, nos ESDs, né? Que mesmo nesse momento de pandemia, nós temos várias casas disponibilizando estudos online. Então, eu convido a todos a ler mais sobre a doutrina espírita, porque assim vamos entender o amor de Deus em todos os momentos de nossa vida. E agora, nós falamos do item 9, certo? E agora vamos perguntar então a eu sempre me atrapalho, Fenelon, sobre a era nova que ele coloca exatamente no capítulo 1. Ele vai dizer: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir: o mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 20 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, volta para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de fé e alegria, e o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada, que anuncia a tempestade, a fim de não seres derribados. Isto é, preparai-vos, e não imitei as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. E ele pontua exatamente uma parábola, a parábola das virgens loucas. Jesus vai nos mostrar nesta parábola exatamente esse ponto, de cultivar o azeite, a lâmpada, a luz, de cultivar e buscar esses valores que iluminam o nosso caminho. As virgens loucas não se preocuparam com azeite, se preocuparam com a roupa, se preocuparam com a vestimenta, se preocuparam com tudo que era de material para as festas, para as bodas, e esqueceram de preparar o azeite que as iluminaria o caminho, que as conduziria seguras ao caminho, vindo então a acabar o azeite antes que o noivo chegasse. E Jesus nos mostra também nessa parábola como é importante cultivar esses valores espirituais, porque ele é a luz que antecede-nos o caminho, a iluminar-nos os passos.
A revolução que se apresenta antes é moral do que material. E aqui, sem querer ou fazer críticas a ninguém em específico, mas ouvimos histórias nesse momento, por exemplo, de pandemia, de empresas que aumentam seus custos para faturarem mais, no momento onde deveríamos unir-nos mais, para auxiliarmos a todos uns aos outros. Vemos momentos onde as pessoas, diante da proposta egoísta, vão para o supermercado encherem os seus carrinhos, sem pensar no que pode faltar ao outro. Vendo sempre esse princípio. E há uma questão interessante no livro dos Espíritos, que vai exatamente nos dizer que, diante da proposta do progresso, ele é incessante. Mas há momentos que a humanidade não acompanha o progresso. Aí, nesse momento, o mundo passa exatamente por esses abalos, para que o amor possa ser mais vivido, para que a caridade e a fraternidade possa ser mais vivida. Embora não seja muito divulgado os fatos aonde vemos ações solidárias, mas, meus amigos, pode ter certeza, hoje está melhor do que ontem. Vemos muito mais solidariedade, vemos muito mais amor, vemos muito mais fraternidade. Ah, Deus, mas ainda eu vejo tanto crime, tanto mal, tanto isso. É porque focamos nesses pontos que traz Ibope, que traz mídia. Mas, de uma forma geral, a solidariedade está muito maior. Vemos os países uns ajudando os outros. Países que até não se reconheciam como países. Então vemos, meus irmãos, que o amor, ele se estabelece de uma forma suave, de uma forma calma, de uma forma eficaz. E ele ainda vai dizer a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Todos nós temos o nosso ponto de importância nesse processo evolutivo. Temos a nossa missão dentro do contexto que estamos inseridos, no trabalho, na casa, porque o Evangelho de Jesus é conduta de vida, que culmina num princípio de religar-nos ao nosso Pai. Mas o que Jesus nos traz é uma maneira de viver felizes, a cada um sua missão, o seu trabalho. Então não é apenas para ser vivido dentro de um templo religioso, mas é para ser aplicado na nossa vida em todos os seus aspectos. Nós temos a nossa missão na nossa casa, a missão do pai de educar o filho, a missão que temos no nosso trabalho social, de integração social, para que possamos interagir com o outro, aprendendo e ensinando e assim caminhando juntos. O patrão, o respeito pelo seu empregado, o empregado, o respeito pelo seu patrão, os empregados, os colaboradores, o respeito entre si, as empresas, o respeito entre si, a sociedade no contexto que estamos inseridos, o respeito entre os cidadãos e, sobretudo, filhos de Deus que somos, o respeito um para com o outro, porque nada nos diferencia diante de Deus, diante do nosso Pai. Nós todos somos filhos muito amados. Não há ninguém melhor ou mais importante. Tudo o que conquistamos foi o Pai que nos deu o livre-arbítrio, e diante do livre-arbítrio fizemos as nossas escolhas e colhemos aquilo que plantamos. E tudo que vivemos na sociedade, seja miséria, seja riqueza, seja doença, seja o que for, são apenas provas e expiações momentâneas que irão passar, porque tudo nesse mundo passa, mas nós vivemos a era do Espírito. Espírito imortal que somos, levaremos daqui sempre o que cultivamos no reino dos céus ou no reino interno. Porque eu lembro uma certa vez que Jesus vai dizer: não buscais o reino dos céus com aparência exterior, porque ele está em vós, nos chamando exatamente à internalização. E eu gostaria também de falarmos
do item 11, rapidamente, que o nosso tempo se avança, a pergunta, a questionar Erasto sobre essa nova era, ele que fala sobre o capítulo 11, né? Então ele vai dizer, Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo, manifesta quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange do pai da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade, quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-me: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ainda, pessoal, no 10, na parte final, no parágrafo final, Fenelon vai nos dizer: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes. É dizer, nós podemos fazer a diferença no contexto onde estamos inseridos. Não precisamos de grandes espetáculos, precisamos ser cristãos aonde estamos inseridos, porque ali é a nossa missão. Ele vai dizer, começou a nova cruzada, apóstolo da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente, a lei do mundo é a lei do progresso. Temos aqui a lembrança de 3 personalidades, São Bernardo, modernos São Bernardos, Santo Agostinho e Saulo no caminho de Damasco. E vemos entre os três momentos em comum, três momentos comuns. Os 3 viveram uma vida no seu início totalmente distante da proposta do Evangelho. Ou seja, uma era da materialidade. Mas encontraram nesse caminho de Damasco, ou seja, nesse caminho em direção a Jesus, um novo sentido de suas vidas. São Bernardo forma em um dos mais importantes vultos do seu tempo, levando a lei do amor, suavizando problemas que até se estabeleciam naquele momento. Me desculpem, pessoal. Se estabeleciam naquele momento entre a igreja, entre a sociedade. Então ele apazigua o momento, ele traz a paz e o amor àquele momento. Nós temos Santo Agostinho, que também, da mesma forma, vive o seu momento anterior, e a partir do momento que passa a compreender a proposta do Cristo, porque até então ele não ele se considerava até ateu em vários momentos, mas a partir daquele momento que ele encontra no seu caminho de Damasco Jesus, há uma nova proposta, há um novo momento, há uma nova era, a era do Espírito. Então, nós somos esses espíritos em construção. Nós construímos e podemos transformar-nos a partir das nossas escolhas, a partir do que nós definimos para cada um de nós como prioridade, como escolha diante da minha vida, da nossa vida. E Santo Agostinho ainda vai dizer, meu Deus, perdoa-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões
que esse eminente espírito deixou as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Ana. Estou convencido de que a minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me que nos espera na vida futura. Pois bem, meus amigos, essa é a nossa reflexão da manhã de hoje desse evangelho. Cultivarmos nessa era nova valores novos, porque nós somos espíritos em ascensão. E eu quero finalizar com uma leitura de Cassimiro Cunha. E todas essas leituras encontram-se no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E Cassimiro Cunha vai nos dizer, no seu poema intitulado A Ascensão: perguntai à flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente. O que fazem no mundo tão viçosas, perfumadas, pelas sendas desoladas deste abismo tão profundo? Como o sorriso dos céus, essas flores perfumosas responderiam formosas, nós marchamos para Deus. A ave que poetiza, com seus cânticos maviosos, vossos campos dadivosos, em beleza que harmoniza, se perguntasseis também, ela vos retrucaria. Caminhamos na alegria, para a luz e para o bem. Tudo, pois, em ascensão, marcha ao progresso incessante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Segue, pois, irmãos terrenos, nessas trilhas luminosas, caminhais sempre serenos, entre lírios e entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nessa eterna evolução, e no bem conquistaremos a suprema perfeição. Muito obrigado a todos pela companhia nesse momento. Vamos passar agora, a palavra ao nosso irmão Tavares. Antes da prece, Tavares? Você faz a prece, né? É verdade. Termina um ciclo e a gente começa um novo. Termina uma era e começa a outra. É verdade. Então, meus amigos, eu convido a todos, nesse momento de reflexão, possamos, assim, pensar em Jesus, o mestre, amigo, incondicional de nossas vidas. Ele que sempre está conosco, ele que a todo momento nos ensina o caminho de chegarmos a Deus, que nos mostra a verdade e a felicidade, que tudo que nos sobrevém no mundo é temporário e passageiro, porque o seu reino ainda não é deste mundo material, mas sim, ele se estabelece nesse mundo espiritual e ele nos diz: não vos deixarei órfão, mas vou vos preparar lugar, porque estarei lá a esperar por cada um de vocês. Mas é necessário nessa caminhada o exercício de todos os seus ensinamentos, a fraternidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A fraternidade, o amor, a indulgência, a caridade. Obrigado, Mestre, por sempre estar conosco. Obrigado por tuas palavras. Obrigado, amigo divino. Dai-nos forças para superar nesse bom combate as nossas imperfeições. Dai-nos forças, Senhor, de seguir os teus ensinamentos, por mais que às vezes não seja a nossa vontade, mas que essa consciência cristã possa predominar sobre os sentimentos materiais que ainda varam em nossos sentidos mais profundos. Senhor, dai-nos forças de seguir-te a caminhada,
E se caímos, ajuda-nos a levantar, que os bons espíritos, os anjos da guarda, possa sempre encontrar em nós ouvidos que ouvem. Obrigado, Jesus. Obrigado, divino amigo. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. É com você, Tavares. É com você, que não terminou, não. Eu fiquei aqui. É conosco. É conosco. E eu queria lhe fazer 3 perguntas, assim, básicas, né? A primeira pergunta é o capítulo 1, que é do Evangelho, é não vim destruir a lei. Exato. Que é uma afirmativa de Jesus em relação à lei mosaica. E o Espiritismo, quando trata da parte moral do Espiritismo, que é pelo livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa justamente com uma afirmativa, não vim destruir a lei que Jesus trouxe, ou a novidade, a boa nova que Jesus trouxe. Mas quando a gente vai para a nova era, como você leu aí muito bem, acho que é o item 9, se não me falha a memória, que é 9, 10 e 11, se não me falha a velha memória, a mensagem é de um espírito israelita, alguém de Israel. Então, quer dizer, tem uma simbologia muito grande o Kardec pegar o não vim destruir a lei mosaica, que Jesus falou, o espiritismo, e colocando como a primeira instrução dos espíritos, um espírito israelita. Tem uma simbologia, no seu modo de ver, dessa possibilidade, como se houvesse uma união entre essas 3 revelações, meu querido? Sim, dentro de um processo evolutivo, né? Dentro de uma caminhada sequencial, né? Pedagógica, de orientação. O povo israelita, né, traz, escolhido e traz essa boa nova, a ideia do Deus único, a ideia, né, desse Deus, né? Então, nós encontramos nos 10 mandamentos ali trazidos também ao povo de Israel a princípio, né? E eu gostaria de frisar uma coisa: quando Jesus diz eu não vim destruir a lei, nós estamos falando da lei divina, porque podemos dividir a lei mosaica entre uma lei social estabelecida para o povo e a lei divina trazida por Deus. Por exemplo, nós temos os 10 mandamentos, mas também nós encontramos na lei de Moisés que toda mulher que fosse pega em adultério seria condenada e apedrejada, né? Moisés disse isso. E disse muito bem para um povo de uma época. Entendamos, ele falou para uma época de um povo mais rude, de um povo mais guerreiro. Uma era, né? Uma era que está... Exatamente. Então, ele precisava falar mais aos instintos materiais. E se começava ali o princípio, a semente de uma era nova, de uma era espiritual, que viria com o Cristo. Mas o povo ainda muito materializado era um povo de guerra. Era um povo que matava animal, matava gente, menino, mulher, para conquistar a terra deles, né? Precisavam definir o seu espaço. Era um momento diferente. Então, você entra em contraste quando Jesus é indagado, né? Onde ele diz, mestre, essa mulher foi pega em adultério, manda a lei que nós a apedrejamos. O que é que dizes tu que façamos? Aí ele vai dizer, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você veja, nesse exato momento, Jesus chama uma consciência nova. Ele chama uma questão consciencial, uma questão espiritual. Ele traz uma outra proposta. Então, Jesus vem cumprir a lei divina, né? E é muito interessante essa observação que você faz, iniciar-se pelo espírito israelita, né? Porque é alguém que conhece da história do povo, que viveu todo aquele processo, né? E ele vai exatamente demonstrar que vivemos um momento novo dentro desse processo evolutivo. Isso é muito bom, foi muito elucidadora a sua resposta. A nossa nova pergunta seria já ir passando para essa chamada nova era, que o espírito da qualidade de Filemão e do israelita trouxeram para nós. Como é que você acha que vai se caracterizar? São basicamente 2 perguntas em uma. Como é que você acha que vai se caracterizar essa chamada era nova?
E se ela vai ser de supetão, vai ser assim, a gente vai dormir numa era velha e amanhã, como ocorre todos os anos, a gente já vai amanhecer numa era nova, com tudo modificado. Como é que vai ocorrer e como vai ser essa transição entre essa era atual e a outra era? Será de supetão ou será aos poucos, gradativamente? Primeiro, precisamos voltar um pouco àquilo que a gente falava. Vivemos essa nova era, é uma era espiritual, uma era moral. Quando falamos em nova era, sempre e muitas vezes ligamos a uma questão do mundo, a uma questão humana, material. Achamos que uma nova era é um mundo diferente, é um mundo, né? E como Fenelon colocou, essa transformação ela é antes moral, certo? O reino de Deus que Jesus fala é esse reino de consciência. Não é uma terra diferente, a terra é essa. Ela vive um processo evolutivo. Como a gente falou no início de nossa fala, nós citamos 5 momentos históricos e geológicos da humanidade, da Terra. Todos esses momentos, eles foram necessários para que o homem pudesse habitar hoje, desde a evolução do princípio inteligente, da monera habitando no mineral, no vegetal, até a individualização do ser espiritual e a sua personificação, a sua individualização humana. Então, nós temos as eras geológicas. O mundo continua em evolução, certo? A evolução, ela se dá, pois no início, eu gosto sempre de lembrar de alguns estudos que a gente costuma ler, nosso próprio organismo era diferente, o cérebro era diferente, ele era mais voltado à questão sensorial. Hoje nós temos o lobo frontal muito mais evoluído. Quer dizer, dentro do processo evolutivo, o corpo passa por transformações e o mundo também passa por suas transformações. É certo, como toda estrela, também o nosso Sol um dia vai deixar de existir. Ou seja, um dia a Terra vai deixar de existir como matéria? Vai. Por que vai? Porque é um processo natural. Veja, o Sol como uma estrela, né, como cor de estrela, vai evoluindo e vai chegar um momento que ela vai explodir. E vai, assim, levar tudo que está ao seu redor. Mas não se preocupe nem se aperreie, porque nós não somos o corpo, nós somos o espírito. E quantos mundos existem no universo? Quantas casas existem na casa do meu Pai, que Jesus nos falou? Quantos sistemas e quantos multi-universos, como hoje é comentado? Então, meus amigos, essa questão material, hoje, nessa era da consciência, ela tem que ser deixada em segundo plano. Porque até uma questão do Livro dos Espíritos. Para nós, se o mundo deixasse de existir, o que é que afetaria? Nada. Porque somos espíritos, não somos matéria, né? Habitaríamos outros mundos. Porque eu iniciei a resposta falando isso? Para que a gente faça a separação entre essa era geológica e essa era moral. E sim, essa era moral, como Fenelon mesmo coloca, sofre grandes abalos. Veja bem, eu gosto sempre, quando a gente está diante de uma pessoa que a gente não gosta, que nos causou algum mal, e a gente é obrigado a conviver com essa pessoa, é bom ou é ruim? Diga aí, Tavares. Conviver com uma pessoa de quem você é desafeto, é bom ou é ruim? A princípio, não é. Mas como as nossas intuições não, são normalmente... é bom ou é ruim? Conviver com alguém que você não gosta, é bom ou é ruim? Não é bom, não é bom. Mas o que é que a doutrina espírita vai nos dizer? Sabendo que não é bom, o que é que Deus, nossos pais, faz? No processo reencarnatório, ele coloca a gente no meio da onde? Diante daqueles que a gente precisa reajustar-nos. E é por isso que Jesus vai dizer que ele, no final dos tempos, levantar-se a nação contra a nação, pai contra filho, filho contra pai. Por quê? É o processo de reparação. Nós temos muitas vezes, diante de nós, desafetos anteriores,
que precisamos restabelecer o princípio do amor. Porque a nossa lição, Tavares, que Jesus nos deixou foi só uma: amar. E ele disse: toda a lei, todos os profetas se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, quando Jesus diz toda a lei, Tavares, é toda a lei. Seja a lei material, a material no sentido das leis geológicas, as leis divinas, as leis, são todas para que nós culminemos no processo do amor. Então, o que é que acontece? Jesus coloca dentro, como governador do mundo, né, nessa grande orquestra divina, para que nós possamos nos encontrar para trabalharmos o amor. E para trabalhar o amor, muitas vezes é necessário grandes abalos. Por quê? Porque não queremos perdoar. E aí vivemos um princípio aonde precisamos nos atritarmos para poder nos modelarmos. Entendeu? Mas aí é nesse atrito que a gente acaba sendo construído diante dessa beleza, dessa pedra, dessa pedra de grande valor. Então, o processo de transição quanto a mundo, ele se dá no seu caminhar normal. Não vai haver grandes cataclismas, as pessoas que esperam essas grandes lua caindo, céu caindo, isso tudo são simbologias que Jesus vai nos trazer para que a gente possa compreendermos, né? Mas esse processo, ele é turbulento porque internamente precisamos nos transformar. E essa transformação, muitas vezes, é tirar cascas, é tirar capas, é tirar de cima de nós vestimentas que nós colocamos. Então, a gente precisa, dentro de uma metáfora, se despirmos de tudo que é supérfluo, de tudo que é matéria, de todos esses sentimentos. E isso é uma grande luta. Então, do ponto espiritual, assim, grandes abalos para que possa haver esse processo de transformação. É o bom combate. Dentro do aspecto geológico, não se aperreie. Não vai haver. E quando há, nos ensina a doutrina espírita, é uma prova coletiva. Como esse momento que vivemos agora em todo o mundo. É uma lição coletiva para que a gente aprenda a amar, Tavares. Porque a morte, como falei, não mata ninguém. Porque a morte só mata o corpo físico. E outra coisa, nem mata o corpo físico. Porque o que acontece? A desagregação da matéria que se transforma em novos elementos. Então a morte, né, vamos dizer assim, da matéria em si não existiu. Existiu a decomposição, né, vamos falar assim. Mas eu não sou o corpo que morreu. Eu sou o espírito que animava o corpo. E o corpo morto agora, eu, espírito, volto à pátria espiritual, porque eu sou eterno. Se a gente começar a pensar um pouco, Tavares, veja bem, o corpo, se viver muito, vive normalmente 100 anos. Eu sei que tem pessoas que vivem mais. 100 anos. Mas o que é 100 anos para um espírito imortal? Nada. Não é verdade? É apenas um momento educativo do processo evolutivo. Ou seja, se a gente pensasse na morte como um fim, a gente pensaria num Deus Pai que mata um filho? Não. Isso não cabe em nossa consciência, né? Mas Deus, como Pai, sempre nos ama, sempre nos guarda, nos protege e nos ensina o caminho, né? Para que sejamos mais felizes. Eu vou passar por você, senão eu vou continuar aqui, viu? Não, mas eu estou lhe fazendo a pergunta. Você é o respondedor, eu sou o perguntador. E eu quero só terminar aqui com uma pergunta para a gente encerrar. Mas eu queria passar aqui esse livro, a Gênese, que é o último livro da codificação, lá no capítulo dos Tempos Chegados, a Nova Era, em que ele explica muito bem o que o nosso irmão acabou de sintetizar com relação a essa nova era. E para finalizar esse nosso estudo da manhã de hoje, com relação ao capítulo 1 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, a nova era. Isso que está ocorrendo conosco a nível material com relação a essa pandemia, é algum sinal que essa nova era está começando a se implantar a nível mais espiritual no planeta Terra do que as coisas da matéria, para terminar o nosso estudo, meu amigo? Tavares, eu vou trazer para a gente uma questão do Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se eu anotei aqui.
Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui, Tavares. Pois não. Pronto. Deixa eu pegar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Espera aí, só um minutinho. Enquanto você procura, eu posso fazer um convite aqui especial, você me permite? Pode Você sim. procura com calma, sem problema. Olha bem, no próximo sábado, a partir das 8 horas, aqui no nosso canal da Rádio Portal da Luz, pelo Grupo Caritativo São Francisco de Assis, nós teremos a palestra com a nossa irmã Ivaíta de Souza, o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, A Vida Natural, item 1 e 2. E quem vai fazer a apresentação, a abertura, é o nosso irmão Vinícius. Então, sábado próximo, já temos um novo compromisso a partir das 8 horas, não é isso, meu amigo Vida? Com a nossa irmã Ivaíta Vinícius, o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, A Vida Natural, os itens de 1 a 3. Encontrou, querido? Não, Tavares, não achei, mas eu vou citar, porque eu lembro o texto, eu só queria ler exatamente como está lá. Mas diz o seguinte, o processo evolutivo, ele se dá dentro da sua marcha natural, certo? Ou seja, nós evoluímos. Isso aí é fato. Só que o que é que acontece? Por alguns momentos, nós tentamos obstruir essa marcha do progresso, quando não queremos nos submeter às leis divinas, porque a lei divina é a única que nos conduz à felicidade. Então, o que é que acontece? Nós tentamos impedir a marcha desse progresso. E aí, como a lei ela é constante, em algum momento ela vai nos empurrar para frente, porque a gente precisa continuar. E muitas vezes a humanidade como um todo não quer evoluir. Prefere manter-se em um estado anterior. E o que é que acontece? A lei vem e impulsiona toda a sociedade. E aí são as provas globais e gerais. É como vivemos nesse momento. Quanto mais pessoas refletindo, quantas pessoas não iam em casa, era só do trabalho, chegava de 7 da manhã, saía de meia-noite, ia dormir, saía de 7, o filho não via, a mãe não via, a esposa não via, e hoje estão vivendo dentro de casa. Veja bem, como é uma coisa simples que está chamando a reflexão. Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de um tempo maior com seu filho, com sua família. Nosso momento era, eu preciso ter o melhor carro, o melhor celular, a melhor casa, eu preciso ter. E o ser sendo colocado sempre em segundo plano. E esse momento, ele nos chama a reflexão que precisamos aprender a construir o sentido do ser interior que cada um de nós, né, temos. Porque, veja bem, se na Terra não levamos nada, Tavares, por que construir na Terra um império, que seja ele qualquer que seja, material, se não nos serve nada? É mais comum, quando os pais morrem, os filhos destruírem todo o patrimônio rapidamente. É fato que nas empresas existe um estudo que mostra que elas muitas vezes não chegam à segunda geração, já passa para a mão de um outro. Por quê? Porque não houve a educação do sentido do ser, do sentido interior, né? Da valorização do outro, do eu. Então, é exatamente isso que a lei divina, Deus impõe em determinados momentos, situações para que a humanidade possa aprender. É um pai cuidando do filho. Se você olhar de um ponto de vista de uma única existência, não, Deus está matando, Deus é ruim, não. Mas se você olha de um ponto de vista espiritual, que somos eternos, você vai ver que seremos mais felizes porque aprenderemos a lição. Entendeu? Então é esse o princípio, é um princípio de aprendizagem, é um princípio de amor. Muito bem, é como diz um amigo meu, me telefonou essa semana, disse, nós estamos vivendo com a tecnologia de 2020 como se fosse em 1910, né? Quando a família conversava mais, ficava mais dentro de casa, tinha tudo isso. Mas nós agradecemos, Geilson, a sua participação, seus esclarecimentos. Queremos aqui reiterar e convidar a todos, né? Sábado, a partir das 8 horas, nossa irmã Ivaíta vai estar fazendo o estudo junto com o nosso irmão Vinícius, do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, né?
do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das 8 horas aqui no Grupo Caritativo São Francisco de Assis, pela web rádio Portal da Luz e também pelo nosso Facebook. Então, estamos convidando a todos para que possam também nos prestigiar e nos ajudar. Além, justamente, dessa possibilidade das outras lives, a gente também poder participar. Então, muito obrigado, meu amigo. Agradeço a você essa parceria. Espero que ela possa ser feita outras e outras vezes. Agradecemos aqui a Roberto a oportunidade, a Cláudia, o nosso irmão Vida, a Nisário, a todos aqueles que estão aí na retaguarda, permitindo a nossa irmã Francisca, né, que nos ajudou com o seu exórdio, que ficaram aí na retaguarda, permitindo que você pudesse e eu pudéssemos trabalhar aqui. Muito obrigado. Estamos encerrando agora as nossas atividades. Muito obrigado, meu irmão. Como diz o outro, um bom dia para você. Até mais e muito obrigado. Um abraço forte, Cláudia.